A passagem bíblica está em Lucas 12, versículo 13, que diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? O homem queria que Jesus se interferisse numa questão familiar de herança, e quem mexe com herança sabe a loucura que isso gera, como que isso separa as famílias. O problema da avareza é terrível. E Jesus falou assim: mas não, eu não sou juiz no meio de vocês. Não muda o sentido do meu ministério. Eu não estou aqui para isso. Porém, nesse ensejo, o Senhor fala assim: tenham cuidado em não se deixarem dominar por qualquer tipo de avareza. Qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Eu vou colocar aqui uma imagem trágica, horrível. Ela não é feia, não precisa ficar preocupado. Ela só é estúpida, ela é violenta, ela é uma coisa desnecessária. Assista a imagem, depois eu vou fazer os comentários bíblicos e você vai ver do que é que Jesus estava falando. Aí. Você é louco, cara? Faz isso não. Faz isso não, cara. Vambora, pai. Vamos. Faz isso não. Um senhor de 75 anos e um outro homem de 40 e poucos anos. Olha o tamanho de terra que eles têm. Olha o tamanho de terra que eles têm. E eles estão brigando por causa de uma árvore. De uma árvore. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Eu não sei você, eu fico profundamente incomodado com isso aqui. Desiludido com o ser humano. Quando Jesus fala que todas as pessoas se encontram em trevas, eu creio. E creio com a maior facilidade de todas. Porque eu vejo essas estupidez o tempo todo. E quem tem olhos que veja. O que é avareza? Um senhor tem 75 anos. Gente, quando você passa dos 50, você começa a ter uma noção do tempo bem diferente de um jovem. Isso é uma vantagem. Ou é uma loucura, depende do coração. Você começa a perceber, opa, meu tempo na Terra está acabando. Antes, o que paira sobre as pessoas é um senso de eternidade. A psicologia fala muito disso, né? Senso de eternidade. A Bíblia fala disso, que Deus colocou no coração dos homens o senso de eternidade. Para que pareça que a gente dura o tempo todo. E a gente sabe que não dura. Mas depois que bate 50, 60 anos, a ficha vai caindo. Não tenho mais vigor, nem beleza. As coisas que eu tanto conquistei já não consigo desfrutar da forma que gostaria. Não acompanho o ritmo dos meus filhos, dos meus netos, da geração. As coisas que eu gostava estão ficando tudo obsoletas. Aí vem aquele sentimento de nostalgia e lembranças do passado, que não volta. E até um ponto é bom pensar nessas coisas, outro ponto é estupidez. E aí o homem tem 75 anos. Que biblicamente deveria dar a ele condições total de estar profundamente desapegado. Desprendido de uma realidade que está liberando ele. Você percebe isso? Ele está sendo liberado da vida, 75 anos, está acabando o tempo. Está acabando. E do outro lado você tem um homem de 40 e poucos anos. Eles têm excesso de terra. Olha a quantidade de terra que eles têm. É um absurdo de terra. É terra mais terra. Não é um apartamentinho e eles estão dividindo ali uma máquina de lavar ou uma cozinha, como tem muitos casos aqui em São Paulo. Nós estamos falando de abundância de terra. E agora você tem uma situação onde uma mangueira, uma árvore frutífera está lá, bem na divisa. Não é impressionante? Não é impressionante isso? Que no meio de tanta terra, uma árvore está lá. Irmãos, se fosse eu, isso é uma das coisas que não entra no meu coração. Se fosse eu falar, ô meu irmão, você quer essa? Vamos supor que eu não queira aquela árvore. Seria difícil.
Eu ia querer a árvore, né? Mas eu ia falar, ó, toma para você a árvore. Pega aí 1 metro, 2 metros do meu terreno, é teu. Meu irmão, olha o tamanho do meu corpo. Para que eu quero tanta terra? Eu vou conseguir multiplicar meu corpo? Ah, não, é que eu vou multiplicar meu corpo em 1000 vezes. Então eu preciso de bastante terra para ocupar, né? Para acomodar o meu corpo nesse mundaréu de terra. Dá para fazer isso? Você percebe a estupidez? Olha o tamanho do meu corpo. Eu tenho braço para cuidar de tanta terra? Vou ficar louco em cima de tanta terra. O desespero de agarrar as coisas. Você percebe que quando a pessoa abre mão do Criador, ela tem uma necessidade de agarrar as coisas. Por quê? Porque ela fica escrava. O que é a avareza que Jesus falou aqui na passagem bíblica? A pessoa ficará certamente escrava. A herança é dos 2 irmãos de Jesus. Está aqui na palavra. Então divide. Mas um pegou para si e não queria dividir com o mais novo. Aí o mais novo recorre a Jesus e Jesus fala assim, mas eu não sou repartidor, nem juiz no meio de vós, não tenho nada a ver com isso. Mas aí ele aproveita e fala, tome cuidado com todo tipo de riqueza, porque a vida humana não consiste na abundância dos bens que você possui. Você quer ver uma pessoa se ela está ficando cristã de verdade? Desapego, desprendimento. Ali você sabe se a pessoa está ficando cristã mesmo, crente de verdade. Se é cristã e ainda anda apegada, porque esse objeto eu não gosto que ninguém toque nele. Tem um ciúme disso aqui, é sagrado. Está aí o seu totem, seu ídolo. Não se inclina diante de uma imagem de madeira, de gesso, de metal, de prata, de ouro, seja do que for. Mas tem coisas na sua vida, e às vezes até pessoas, lugares, experiências, que você idolatra e venera e virou um totem. Você nega, mas é evidente para todo mundo. E esse tipo de coisa é que a Bíblia trata como avareza. O que é avareza? No sentido geral, é qualquer apego de coração a coisas materiais. Isso é avareza. Não precisa ser só o dinheiro. Qualquer coisa material vira avareza. Qual que é o problema da avareza? Ela distorce a tua percepção de justiça. Arranca de você o senso de generosidade. Você fica mesquinho, avarento, amante de coisas e desprezador de pessoas. Você não se importa, não tem empatia pelas pessoas. Você quer que elas explodam, que elas morram, que elas sumam. O que importa é sua vida e as tuas coisas. Se identificou com essa geração que vivemos hoje, uma geração profundamente avarenta, tudo por conta de um discurso de empoderamento, de vitória para o seu próprio nome. Estão empurrando todos no mar amargo da avareza. E aí esses homens têm terra, gente, tem terra, que ainda se eles multiplicassem em 1000, não sei, é mais terra do que 1000 pessoas. Aí tem uma árvore frutífera. Olha, se é uma árvore frutífera no asfalto, eu não acho que não justifica, mas tá bom, tá caindo no asfalto, tá manchando a rua, tá sujando. O ser humano é mesquinho, são com essas coisas que ele se preocupa. O ser humano é raso. A verdade é essa, meus irmãos. Sabe por que passarinho incomoda? O cocô do cachorro, do gato que faz na sua casa te incomoda e tira a paz? É porque você precisa se converter, virar crente de verdade. Para a nossa geração, escuta o que eu vou falar. Na geração do passado, os crentes tomavam tapa na cara. Eram crucificados. Eles eram decapitados. Jogados para serem comidos por leões. Estevão foi apedrejado. Então, essa é a geração de crentes do passado. A de hoje, meu irmão, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia. A de hoje está brigando porque o cachorro cagou na minha rua. Porque pela milésima vez eu tive que colocar água na geladeira. Tive que pegar a correspondência do vizinho. Isso me arranca a paz. Ele acha que eu sou o quê? Serviçal dele? Escravo dele? É por essas coisas que as pessoas estão brigando. Perdendo a paz, perdendo a intimidade com o Espírito Santo, o conhecimento e a vivência da palavra, se tornaram hipócritas por causa de coisa ridícula. A cena trágica desse cenário vivido por essas duas pessoas, ela é estupidamente real e necessária de ser pensada, porque é estúpida. É de uma ignorância, de uma tolice, de uma violência indescritíveis. Porque eles têm terra. O que aquela árvore frutífera está incomodando quem? Por que aquele homem de 40 e poucos anos quer cortar a árvore? Para quê? É estar adubando a terra, tornando aquela paisagem mais bonita, tão linda.
Não faz sentido. Aí o resultado trágico, que ultrapassa a compreensão humana, é que agora, por conta disso, um vai lá, não, nós vamos cortar aquela árvore, ele acordou possesso do inferno, eu vou cortar aquela árvore. O Senhor sai armado e fala assim, não, tenta cortar para você ver. Aí ele vai e mata, o filho se revolta, obviamente, porque o pai morreu, vai agora lá e mata o velho. Resultado, 2 corpos caíram, a árvore continuou em pé. Ah, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós, a árvore está lá em pé, os 2 corpos caíram. Agora você acha que 2 seres humanos não são mais importantes que uma árvore? E por que 2 seres humanos se reduziram a uma coisa tão estúpida como essa? Isso fica de um alerta para nós, em cima daquilo que Jesus fala. Tome cuidado com toda forma de avareza. Se você tem algum objeto, que você ama ele, está apegado com ele, pode ser um celular, pode ser suas contas bancárias, seu dinheirinho que você fica ali, conta um dia, reconta, e dá um prazer dentro de você. Quer saber como que a avareza já entrou ou não no seu coração? Se você olha para alguma coisa e te dá uma paz, um formigamento, uma sensação de prazer, que você nem sabe explicar. Avareza. Avareza. Teu ídolo, teu totem é isso aí. Pode ser uma criança, pode ser um diploma, pode ser livros, pode ser um celular, pode ser conta bancária, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser o quê? O capital que você quiser. Às vezes não é nada dessas coisas mais tangíveis, é a minha história. Olha, eu tenho uma história, eu conquistei, eu fui aplaudido, eu recebi uma cerimônia que fez menção do meu nome, do feito que eu alcancei. Tudo isso são coisas que os ímpios, os pagãos, os descrentes, como disse Jesus, buscam e idolatram. Não andei ansiosos, disse Jesus, por essas coisas, porque os pagãos, os descrentes, eles buscam essas coisas materiais. Mas vocês devem estimar o amor do Pai e o amor ao próximo. Amar o Pai, amar o próximo. Isso te dará intimidade com o Espírito Santo e vivência da palavra e te fará escapar da hipocrisia e do fingimento, da falsidade, o fermento que Jesus tanto falou. Toma cuidado com o fermento dos fariseus, a falsidade, a hipocrisia. E no caso dos fariseus é pior. Porque no caso, a avareza deles é com cargo, é com diploma, é com um lugar de proeminência, de glória, de aparência diante dos homens. Isso corrompe a alma dos mais santos, imagine de nós, que somos um bando de boca aberta. Irmão, cuidado com toda forma de avareza. Administre as coisas, sempre no prisma do Senhor. Estou fazendo para o Senhor. E se certifique que de fato você esteja fazendo para o Senhor. Porque vira e mexe, eu vejo pessoas, não, eu cuido bem disso aqui porque é para o Senhor. E não é, é para si mesmo. Eu encerro esse vídeo citando um caso. Um irmão zelava profundamente do carro que ele tinha, batalhou bastante para conquistar e ele zelava. Só que sutilmente foi gerando dentro dele uma avareza, um apego exorbitante com o carro. Mas ele dizia que não. Ele negava até a morte. Não, é que eu tenho zelo porque foi difícil de alcançar, de conquistar, e Deus que me deu. Deus que me deu, Deus está nesse negócio, por isso que eu zelo. E aí eu encontrei outro irmão, que também com muita dificuldade comprou uma caminhonete, e essa caminhonete era muito mais nova, tipo o carro desse irmão já tinha uns 8 anos. A caminhonete tinha nem 2 anos, zerinha, uma S10. E ele fazia obra, no meio de sítios, ele fazia a obra com aquela S10. Então ela estava queimada de sol, toda barrenta, toda desgastada. Uma boa caminhonete, não quebrava mais nem a pau, a mão do Senhor, a bênção do Senhor reinava sobre aquela caminhonete velha. Velha de uso, não de tempo, porque ela não tinha nem 2 anos de comprada, nova. Só que a mão de Deus era sobre aquela caminhonete, não quebrava nem a pau. E ele servia a todo mundo, caminhonete queimada do sol. Eu te pergunto, quem que é o avarento? E quem que realmente está servindo ao Senhor com os bens que possui? Você percebe como que fica óbvio? Você percebe como que fica óbvio? Quem está zelando porque é avarento e quem está zelando porque realmente está servindo com aquilo que é do Senhor. Não esqueça, irmão, tudo que se vê agora
tudo será queimado. Apóstolo Pedro, carta de Pedro, tudo está reservado para o fogo. A única coisa que importa são duas. Primeiramente, Deus, segundo, o próximo. Ou você vive nessas duas colunas, das quais reina e é o alicerce de todo o mandamento do Senhor, de todos os profetas do Senhor, ou você está perdendo o seu tempo de cristão. Que Deus guarde a nossa vida da avareza, desse apego pelas coisas, dessa sensação que se eu tiver, eu sou mais importante. Olha, fulano é importante, ele tem diploma, ele tem dinheiro, ele tem riqueza, ele manda e desmanda em pessoas, ele tem uma equipe de trabalhadores muito grande, ele é importante. Sendo que nós sabemos quem é verdadeiramente importante, que é Jesus. Não teve impérios nem palácios, não pediu para vir e nascer na barriga de uma princesa, pelo contrário, escolheu um casal pobre. Nasceu no meio de bichos e dormia no meio do mato. Vou repetir. Nasceu no meio de bichos, dormia no meio do mato. Esse é o teu Senhor, que você diz que é o teu Salvador, que é o teu guia. Mas a sua forma de viver não parece nada com a dele. Tem alguma coisa errada aí. Tem hipocrisia nisso aí. Tem falsidade. Tem fermento na massa. Tem fermento na massa. Vocês não se parecem. Você não está parecendo Jesus. Está faltando sinceridade no coração. Você tem zelo no coração, mas está mirado nas coisas erradas. Se analise, se examine e permita que o Espírito Santo revele isso para você. Nós não fomos feitos para as coisas foram feitas para o nosso uso, para que pudéssemos abençoar as pessoas. Esse que é o sentido maior da vida. Se você não entendeu isso, você não compreendeu a palavra do Senhor. Você está vendo, mas a dureza do teu coração, a avareza no teu coração não está te deixando ver de verdade o que são as coisas. Que Deus te abençoe a tua vida, em nome de Jesus, juntamente com a tua casa, tua família e parentela. Amém, amém e amém.